Olá, pessoal, como estão todos? Meu nome é Carla Gonçalves, eu sou professora do IBET e venho aqui falar um pouquinho com vocês sobre o tema da nossa próxima aula, que é sobre o controle de constitucionalidade. Sabemos que esse tema é bastante especial, bastante relevante, não só para o direito tributário, mas como para todos os demais ramos do direito, que, segundo o professor Paulo de Barros Carvalho, nós somente o dividimos para que possamos estudá-los, uma vez que o direito é único e indecomponível. E é nessa conformidade que o controle de constitucionalidade apresenta muitas nuances de relevo na nossa atividade do dia a dia, notadamente em face da multiplicidade de decisões que têm sido proferidas pelo Supremo e os seus desdobramentos, como, por exemplo, a modulação dos efeitos, as técnicas de controle de constitucionalidade, como controle de constitucionalidade sem redução de texto, conforme a Constituição, e assim por diante. É diante deste cenário que a próxima aula se revela de suma importância para que possamos analisar o modelo de controle que é adotado no Brasil, se temos uma prevalência do controle difuso ou do controle concentrado, a própria evolução histórica que tivemos nesse tema, como, por exemplo, antes do advento da Emenda Constitucional 45, pós o advento da Emenda Constitucional 45, e também a relevância que o novo Código de Processo Civil assume dentro desse contexto. Vamos analisar desde a seara histórica, o primeiro caso, Madison versus Marbury, que foi o primeiro precedente na Corte Americana que se tratou de controle de constitucionalidade, os modelos, tanto brasileiro quanto os modelos exteriores, como o modelo austríaco, o modelo americano, e dentro aqui do próprio controle difuso e do controle concentrado, o que nós temos que se amolda em cada uma dessas situações. Por exemplo, a repercussão geral, ela pode ser encarada somente como um controle difuso ou ela é uma forma difusa de se exercer um controle concentrado? A ação direta de inconstitucionalidade, bem como a ação direta de constitucionalidade, que são modelos específicos de controle concentrado de constitucionalidade, quais são os legitimados para movê-la? Qual é o seu caráter dúplice da decisão que nós temos dentro de cada uma dessas espectros de ações movidas para o controle da própria legislação brasileira? A reclamação, a figura da reclamação, a figura do ação de descumprimento de preceito fundamental, quando ela tem vez e lugar, todos os legitimados para mover cada uma dessas ações e os efeitos que se produz desses julgamentos. Há hipóteses bastante específicas, como o quórum para a modulação dos efeitos, quando é que essa modulação dos efeitos tem lugar, quando é possível, a própria sistemática da repercussão geral, o porquê da sua tão grande relevância e a própria existência das súmulas vinculantes. Então, são tantas nuances que nós temos para analisar nessa aula que realmente é uma oportunidade imperdível de se debater o tema, tanto sob a perspectiva processual constitucional, quanto a perspectiva meritória de julgamentos que nos afetam diariamente, como, por exemplo, o ICMS na base de cálculo do FIS/COFINS, cujos embargos de declaração estão pautados para serem julgados brevemente, e todas aquelas questões que temos visto nos últimos meses sendo julgadas, tanto favorável quanto contrariamente ao contribuinte pelo STF. Então, portanto, nós aguardamos que todos vocês estejam aí compartilhando dessa aula de tão grande relevo para que possa ser analisada dentro do curso de especialização em Direito Tributário promovida pelo IBET. Aguardamos vocês lá. Um grande abraço a todos e cuidem-se.